Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos ensinar a não somente copiar o aplicativo, mas adaptá-lo, conhecer como ele foi construído, o banco de dados, fazer algumas adaptações para que você possa usar plenamente o aplicativo. Já fizemos uma aula anterior como copiar o aplicativo, mas não aprofundamos. Hoje vamos apresentar alguns detalhes. Antes, peço aí que se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo se ainda não curtiu e caso queira pode se inscrever no curso nosso da Udemy, onde lá colocamos as aulas bem organizadas, sempre levamos algum material inédito para valorizar os nossos alunos, ok? Então vamos iniciar. Primeiramente, eu estou aqui dentro do app Sheet. Se você não estiver, tem que logar. Essa parte você já sabe. Se E vamos partir do pressuposto que você já criou a conta no AppSheet e já está logado nele. Aqui eu estou dentro do AppSheet, já tenho aqui alguns aplicativos criados e vamos hoje começar um aplicativo do zero. Primeiramente vamos criar criar, né, no menu criar um aplicativo e já temos aqui aquelas três opções que já conhecemos também. A primeira é usar uma base de dados já existente. Nós temos uma planilha lá com 1000 informações e aí a gente aproveita para criar o aplicativo e personalizá-lo. Essa última opção a gente começa um aplicativo em branco, criamos o banco de dados, etc. A gente não aproveita dados existentes, mas ele já traz um bom caminho andado, não é tão do zero assim. Hoje nós vamos partir de um modelo, né? Em inglês está um marketplace. Você vai ter modelos prontos. Hoje é essa opção que nós vamos trabalhar. Começar em um modelo. E os modelos são bastantes, modelos prontos, avançados, que você pode usar para o seu aprendizado. Você usando esses modelos, você vai sair aí na frente, você vai ter passos largos em termos de aprendizagem. Você pode usar esse aplicativo para você vender esse aplicativo, você pode empregar ele no seu cotidiano, no seu trabalho, enfim, são aplicativos maravilhosos. Eu particularmente já visualizei quase todos, estudando como se processam as informações e aí o aprendizado é muito bacana, porque até mesmo nós não temos assim muitas aulas de AppSheet no Brasil. O AppSheet é relativamente novo. Então temos aqui vários aplicativos, né? E aí vamos pensar assim, qual deles nós vamos utilizar. Temos aqui o de delivery, né? Entrega de campo. Ele rastreia entregas pendentes, em andamento e concluídas. Foi aquele que a gente copiou na aula passada, né? Na aula anterior aí. Então ele é bastante interessante. Só que a questão, esses aplicativos vêm em inglês. Então você precisa entender o que cada campo significa. E para aqueles que não dominam inglês, é o meu caso, eu tenho dificuldade muito grande em entender o que o aplicativo está fazendo, não em razão do aplicativo, mas simplesmente porque os campos estão em inglês. Talvez essa seja a sua dificuldade. Então, vamos copiar. Aí você me pergunta, mas nós já copiamos aquele do anterior. Eu copiei e apaguei, porque foi somente para ministrar uma aula. Mas eu gosto de começar do zero para facilitar aqueles que estão entrando na aula pela primeira vez. Então vamos aqui copiar o aplicativo. Copiar, aí aqui você vai dar o nome, atribuir o nome que você quiser. Vamos colocar aqui entregas. Pedidos e entregas. Vamos colocar aqui o nome pedidos e entregas. Você pode colocar aqui app, pedidos e entregas. Não faz diferença se você colocar espaço, não vai ter comprometimento. A categoria, como você sabe, você escolhe aquela que se adequa ao serviço, ao aplicativo que você está criando. Se você escolher uma categoria relacionada com o seu, o app Sheet ele já ajuda em muitos campos, ele configura campos de fotos, data, horário, ele economiza tempo, a inteligência artificial dele lhe ajuda nesse sentido. Geralmente eu coloco outro, não vai ter nenhum prejuízo quando você seleciona uma opção outra. Quando você não tem certeza de qual é a categoria, você pode selecionar outro. Aí sim você clica em copiar aplicativo.
que ele está fazendo aqui? Ele está copiando o banco de dados, ele está copiando toda a estrutura, né? O banco de dados, as tabelas, os formulários, enfim, toda a estrutura está sendo copiada. Demora um certo tempo, isso vai depender da configuração do seu computador e da internet, né? Mas é coisa rápida também. Por exemplo, que já o processo já concluiu e eu não interrompi o vídeo. Temos aquela tela tradicional e aqui você pode personalizar. Ele diz que seu aplicativo já está pronto. Ele diz que uma fonte de dados foi criada, que significa o banco de dados foi criado. E de plano nós vimos aqui essa tela inicial que vemos os drivers. Os drivers é meio óbvio, são os motoristas, né? Os motoristas. Se você quiser cadastrar um motorista novo, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, o meu motorista, o Alberico. Então vamos selecionar aqui Alberico. Vamos colocar o e-mail de Alberico, alberico@gmail.com e o telefone de Alberico. Bem, salvou. Está aqui o cadastro de um novo motorista. Bem, o que esse aplicativo faz? Vamos entendê-lo? Então vamos lá. Vamos criar em personalizar, clicar em personalizar seu aplicativo. Ele é um aplicativo relativamente simples. O que ele tem? Que ele tem um banco de dados com duas tabelas. A primeira tabela, motoristas, e aqui o trabalho, a entrega realizada. Na experiência do usuário, que no seu vai estar aqui, poderá estar aí, o X, Experience User, o X, por isso o X, experiência do usuário, nós temos aqui as rotinas criadas para o aplicativo. Criando assim, aqueles que estão em andamento, pedidos que ainda não foram entregues, etc. E aqui temos a visualização do menu. Vamos descendo mais. Bem, aqui em dados, vamos ver a tabela de motorista. O que ela tem no motorista? Quando a gente clica, a gente vê aqui as tabelas, todas criadas em inglês. Daí a dificuldade. Key significa o que? Drive name. Então, às vezes a gente tem uma certa dificuldade no inglês. E só que aqui você não pode mudar o nome aqui. Drive name, nome do motorista, porque vai apresentar problemas no aplicativo, porque já foi moldado com base nesse campo. Se você mudar o campo, você tem que mudar e aí você vai encontrar dificuldades, né? Mas assim, o que significa o que esses nomes? Porque você pode mudar ele aqui na visualização, não tem problema. Se colocar aqui motorista, botar aqui motorista, sem mudar aqui no banco de dados. Mas vamos ver o banco de dados. Vamos exibir o que? A tabela. Exibir a tabela. Exibir a tabela. Vamos ver aqui fonte de dados. Ver fonte de dados. Na coluna ver fonte de dados. Né? Aqui a gente exibe as colunas. Aqui exibir a tabela. Aí você clica ver fonte de dados. Quando você clica ver fonte de dados, você entra no próprio banco de dados propriamente dito. Qual o nome desse banco de dados? Está aqui. Ele é uma planilha, ó, driver. Ela foi criado dentro do AppSheet como driver. Depois nós vamos mostrar onde ela está. E aqui estão os campos, né? Key, que é código, driver, motorista, driver é o código também. Aqui é o código do motorista, o nome do motorista, anotações. Mas aí você pinta dúvida, o que significa esses campos em português? Porque você vai traduzir o aplicativo depois, você pode mudar lá só na visualização. Então você clica aqui nessa linha, botão direito, copiar. Aí você faz o que? Vai lá no Translate do Google, abre o Google, Translate. Aí você digita, copia e cola aqui. Copiou lá, colou aqui. Tá vendo? Aqui você já sabe, ó. Keydrive é o nome do motorista. Note são observações. Picape seria coleta.
data e hora, não é isso? Assinatura, aqui devolução e o status, né? Status. Então é basicamente isso que quais são os campos. Então quando você compreender o que está escrito, fica fácil. Vimos que aqui é o banco de dados. Aqui temos banco de dados e aqui temos os motoristas, tá vendo? Que é a tabela de motorista, driver, onde está o nosso motorista. Aqui, onde estão os nossos motoristas? Estão aqui, ó. O código, o nome, aí a imagem deles, ó. Aqui estão todas salvas dentro do Drive, do AppSheet. Vamos fechar aqui e voltar ao AppSheet. Vamos voltar aqui no AppSheet. Dentro do AppSheet. Pedidos e entregas. Vamos clicar aqui. Vimos que a nossa conta, a sua conta do AppSheet, ele está relacionado com um drive seu, lá do Gmail. No meu caso aqui, vamos abri-lo. Abrir minha conta. Vamos ver o que tem dentro do meu drive. Drive. Vimos que ele salvou automaticamente dentro da minha conta Drive do Gmail. Automaticamente. Tá vendo aqui? Ó, olha, o banco de dados onde está aqui. Ele não colocou dentro da pasta app automaticamente. Clicou aqui. Ele criou uma pasta Drive. Tá vendo? Ele criou automaticamente o Drive. Olha o banco de dados aqui, pessoal. Viu como é que ele fez isso tudo automático? Olha o banco de dados. Então ele já criou o banco de dados lá dentro do seu Gmail, aquela conta que você vinculou lá, bem no início. É isso, quando a gente cria o AppSheet, a gente vincula ele a uma conta do Gmail. Eu vinculei Gmail ao Drive Gmail, porque lá estão os nossos bancos de dados. Então voltando aqui no aplicativo Entregas, vamos clicar em editar. Fechar aqui, deixa eu fechar. Pronto, estamos aqui dentro do aplicativo. Aqui, os nossos motoristas. Agora vamos ver a tabela trabalho. Ver os dados. Aqui o ideal é que você saiba o que significa cada campo, para você entender o processo. E como esse aplicativo funciona. Primeiro aqui você cadastra os motoristas. Aqui você ativa um serviço, entrega. Aqui você finaliza um pedido. Um aplicativo muito interessante. Aí você pode aqui ver a experiência do usuário. Como é que foi esse aplicativo foi construído? Bem, aqui vimos que temos aqui as visualizações. Ele criou uma aba para trabalhos ativos, para trabalhos concluídos e para motoristas. Se você clicar em trabalhos ativos, aqui vimos como é que ele criou. Então, paulatinamente, você vai observando o aplicativo, você pode ir adaptando ele, você pode aqui mudando as cores, né? As cores, o logotipo escolhido aqui, aquele logotipo do carrinho está aqui. Você pode mudar também, você pode personalizar esse carrinho. Imagem de fundo, não tem nenhuma, mas você pode inserir. Você salva aqui. Lembrando que esse aqui você já está no seu aplicativo, você já está adaptando ele.
Aqui temos regras de formato, aí você vai ver como se processou. Vimos aqui em opções, aqui ele clicou em motoristas, ele já traduziu aqui na opção de motoristas. Ele colocou, aqui você pode ir selecionando ó, o tamanho de fonte, tá vendo? Essas letrinhas, se você achar que não estão no tamanho ideal. O estilo da página. Aqui ocultar a numeração de formulário. Você vai adaptando conforme suas necessidades. Se não ficar bom, você volta e desfaz. Aqui em comportamento. Então ele foi criando regras, tá certo? Foram criando condições. É um aplicativo em nível avançado do AppSheet. Então aqui nós temos, ele tem aqui comportamentos para você enviar SMS. Aí você vai visualizar como é que ele fez. Para ver mapas. Você salva aqui. Aí você visualiza como ele construiu o mapa e você pode adaptar lá em outro aplicativo que você tem. Ele usa a opção concatenate, quando ele usa para concatenar dois campos. Bem, pessoal, em linhas gerais é isso. Então, estou dando aqui apenas uma visão geral do aplicativo. Aqui na parte de automação também tem, aqui para enviar SMS, comportamento. Então, aqui nós temos o nível mais avançado, é um aplicativo em nível avançado de AppSheet. Aqui temos, ó, para escrever um e-mail, para enviar um e-mail, aí você clica, vê como foi construído, e sim, aos poucos você vai construindo o seu aplicativo. Então, vamos retornar aqui. Vimos então, em linhas gerais, que o banco de dados ele é salvo automaticamente. Onde é que ele é salvo? Ele é criado lá na sua conta da Google, né? O seu drive do Google. Tá aqui, foi criado. Ele já traz os bancos de dados, toda a estrutura para o aplicativo funcionar. E se você quiser visualizar como está ficando, é o processo de sempre. Vendo? Temos aqui o quadro de pedidos e entregas. O carrinho aqui, aqueles que a gente observou. Se a gente quiser acrescentar motorista, João da Silva. Está sincronizando, tá vendo? Ó? Quando fica esse umzinho aqui, significa que ele está sincronizando ainda com o banco de dados. Se você pedir para atualizar, tá vendo aqui? Pronto, João da Silva, já temos. E nós temos aqui trabalhos ativos. Vimos que quando a gente visualiza ele já, a execução no web, ele já traz. Ele traduziu aqui o aplicativo, tá vendo? Ele traduziu. Não tá mais driver lá. Tá motorista, motorista 1, motorista 2. João da Silva é porque eu já atribuí o nome dele. Você pode aqui clicar e editar. Vendo? Motorista 1. Edita aqui, você pode editar. Maurício Cardoso Santos. Salvou. Está sincronizando, mas ele sincroniza automaticamente, ele demora um certo tempo, mas quando você voltar ele já vai estar atualizado. Demora algum tempo até atualizar dentro do banco de dados e não tem um reflexo. Pronto, Maurício. Então nós já temos aqui o quadro de motorista, está atualizado. Trabalhos ativos e trabalhos concluídos. Trabalhos ativos, o que tem andamento. Ele traz no mapa aqui os trabalhos já foram abertos.
trabalhos concluídos. O próprio nome já diz, né? Já tem o dia da semana. Você pode selecionar aqui por mês, por ano, por dia. Então, pessoal, um aplicativo bacana, viu? Que você pode adaptar, serve para os seus estudos. Se você quiser abrir um novo serviço, aí você coloca recolher materiais do hospital. Cautela, material perigoso. Você coloca a data, assinatura de quem abriu esse serviço, assinou. Você coloca o status, se ele está pendente, se ele foi iniciado, se foi finalizado, se foi cancelado. E aqui ele traz os trabalhos ativos. Você pode aumentar, incrementar os menus aqui. Aqui a visualização de alguns já cadastrados. Aqui você pode adaptar para adaptar esse formulário aqui para ele vir personalizado conforme você deseja. Enfim, para a aula não ficar mais longa, eu vou encerrar por aqui. Até a próxima, pessoal.